Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né, gente? Estou voltando aqui pro canal e hoje, gente, como vocês podem ver aí no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha segunda consulta com uma nova dermatologista, né, gente? Porque eu falei pra vocês que eu tava com muita queda de cabelo, esse tipo de coisa. Surgiu um probleminha de pele também, aí eu resolvi, né, juntar este combo para poder ir no dermatologista. Porque, como a gente sabe, né, os valores é um pouco alto, né, para esse tipo de profissional, mas a minha situação chegou num momento que estava achando muito crítica e aí eu resolvi procurar uma dermatologista. Não foi a mesma dermatologista do primeiro vídeo, mas foi uma nova dermatologista, né, porque a primeira eu não consegui achar vaga com ela, né, e aí eu não tinha como esperar, né? Porque o problema não tinha como esperar. Aí eu resolvi ir para essa nova dermatologista. Para quem me acompanha aqui no canal, né? Primeiramente eu vou falar um pouco sobre a minha queda capilar, né? Então quem me acompanha aqui no canal sabe o tanto que eu venho passando por essa queda capilar, sempre falando, gente, eu tô vendo meu cabelo caía muito, é tanto que meu cabelo, ó, hoje ele restou isso aqui de cabelo, né? Isso daqui é o que restou de cabelo, então eu sempre tava falando, gente, meu cabelo tá caindo, meu cabelo caiu um tufo, meu cabelo caiu outro tufo. Aí melhorava um pouquinho, caía de novo e sempre caindo. E aí, gente, já tem quase 2 meses, né, eu tive um problema de pele. Não sei se vocês vão conseguir ver, né, aqui dá pra ver um pouquinho. Aqui vocês estão conseguindo ver, tá um pouco manchado, né? Minha pele ela tá manchada. Eu comecei a ter alergias, né? Não sei se foi a medicamento, não sei se foi algum produto de limpeza, não sei se foi algum creme, né? Um creme de pele, não sei. Eu ainda vou fazer um exame para saber. Então o que acontece? Isso ficou tipo muito cheio de bolinha, gente. Coçava muito, eu não tava conseguindo dormir à noite, né? Porque ficava cheio de bolinha, coçava e tipo muito vermelho. Os dias foram passando, eu não dei muita atenção, passava uma pomadinha aqui, não resolvia, ia na farmácia, falava com o farmacêutico, ele indicava, passa isso. Eu ia lá, comprava, passava, não resolvia. E aí fui deixando, né, faculdade, vida pessoal, trabalho, então tipo, eu meio que deixei o meu eu e deixei de cuidar da minha saúde e fui focar nas outras coisas. Só que chegou um momento que eu não tava mais aguentando, gente, porque tava coçando muito, tava me atrapalhando a dormir. Eu já não dormia bem e ainda um tempinho que eu tentava dormir, ainda ficava coçando o meu braço, né? Aí começou a surgir debaixo do braço, debaixo do outro braço, nessas dobradinhas assim, sabe? Mas agora já tá melhor. E aí, gente, chegou no meu limite. Aí eu resolvi procurar a dermatologista que já me atendeu várias outras vezes, né? Que eu fui procurar a dermatologista. Mandei mensagem para o consultório, né, da doutora, mas eu não consegui vaga, tipo, pro momento que eu tava querendo. E aí eu fui procurando outros, né? Um amigo meu me indicou uma do hospital onde ele trabalha, né? Ele falava que tipo, ela era muito boa mesmo. E falava também sobre a questão do tratamento de queda de cabelo, que o pessoal procura muito ela nessas questões. Aí eu tipo, resolvi juntar o útil ao agradável, né? Já que ela é dermatologista, ela além de cuidar da minha pele, ela ainda é especialista em queda capilar. Aí eu fui, né? Marquei com essa doutora, tive a minha primeira consulta, né? Fiquei um pouco assim, com o pé atrás, sabe? Tipo, não fiquei muito confiante nas coisas que ela estava falando, né? Fiquei aquela pessoa assim meio, poxa, rapaz, não sei. Aí conversei um pouquinho, ela me passou vários exames, porque em relação à minha queda capilar, né? Ela olhou, analisou as manchinhas e disse que
era uma reação alérgica, mas não disse ao quê. Aí ela falou que era uma reação alérgica, né? Mas que iria me passar uns exames, né, para saber ao que eu tinha alergia. Só que esses exames não são feitos na minha cidade, né? São feitos em outra cidade, região, numa cidade próxima aqui, né? Mas esses exames eu ainda não fiz, não realizei esses exames. Aí ela passou outros, que era relacionado à minha queda capilar, né? Fiz, deu negativo, então, tipo, não era algo no meu organismo, nem algo meio assim, sabe? Talvez, não sei, talvez seja algo assim, algum produto, alguma coisa que eu esteja usando, que esteja me causando essa queda, né? Aí o que acontece? Em relação às manchas, ela me passou uma pomada. Uma pomada. Eu fiquei meio assim, gente, porque era uma pomada muito baratinha, muito barata. Eu digo, nossa, será que uma pomadinha dessa, baratinha, vai resolver meu problema? Gente, não é que resolveu. A pomada em poucos dias mesmo, resolveu meu problema. As manchinhas, elas ainda continuam, né, porque tá no processo ainda. Mas as erupções, porque ficou tipo umas erupçõezinhas, sabe? Cheio de bolinhas, sabe? Bem inflamado. Resolveu. Só tá com as manchinhas que com o tempo, né? Hoje eu fui fazer meu retorno, né? E aí ela falou que com o tempo que vai resolver, né? Aí hoje, como foi o meu retorno, ela analisou os exames, né? Que ela tinha passado. E aí ela viu que não tinha nada assim ao possível para estar causando essa queda capilar. Aí o que ela fez? Ela me passou, né, um minoxidil, né, eu tô até com a receita aqui. Ela me passou um minoxidil, um frasco. Eu ainda vou ver quanto é que custa e tal. Ela não falou, não especificou qual seria, né? Porque hoje a gente sabe que existe vários no mercado, né? Mas ela não especificou porque, tipo, contendo minoxidil já resolve. Aí, eu tô fazendo tudo certinho, né? Tô fazendo tudo certinho pra que hoje eu vou comprar o minoxidil e ela disse que é pra eu fazer, né, o uso até daqui uns 3 meses, né, pra eu ter um novo retorno com ela, pra ver, né, se me ajuda nessas pequenas falhas, né, nessas falhas que tem aqui no meu cabelo, né, que vocês estão vendo, né, bem falhadas. E fora a minha queda mesmo, porque meu cabelo cai muito, gente. Eu sempre falo aqui no canal, gente, meu cabelo tá caindo muito, 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 muito. Aí de uns dias pra cá, parece que ele resolveu cair mais ainda. Aí eu fiquei bem assustada, né? Mas é isso, gente. Eu vou fazer todo o tratamento que ela me passou, vou seguir a risco, né? Tudo que ela me indicou, tudo que ela me passou, para que eu consiga resolver esse problema. Como eu já estava na consulta, eu também resolvi falar com ela em relação a algumas manchinhas, que eu tenho algumas manchinhas ainda de acne, de sol, de várias coisas. Eu tenho umas manchinhas aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tenho essas, essa daqui que me surgiu, que já tem quase mais de uma semana e ela não para, ela não some, ela não some. Essa daqui surgiu tem uns 3 dias, essa espinha horrorosa, eu detesto quando essa espinha aqui, ó, sempre ela vem. Aí surgiu essas aqui, aí tem algumas manchinhas. Então, o que me incomoda mesmo é as manchinhas. E aí, E aí, gente, ela me passou o Azelã, né? Aí eu tô fazendo uso aqui, contínuo, certinho, do jeito que ela me passou. E aí, depois de um período, gente, eu vou estar voltando sempre aqui para estar atualizando vocês sobre isso. E eu também quero atualizar vocês sobre o meu cabelo, né? Sobre minha queda capilar. Como é que ele tá, né, gente? Porque, minha Nossa Senhora, não tem como eu ficar somente com isso aqui, não. Tá caindo muito, gente.
sério, tá caindo muito. Misericórdia. Meu cabelo tá caindo muito, horrores. Ele tá caindo horrores. Então, assim, eu fico preocupada por conta disso. Mas eu acredito que seja por conta de estresse. Eu acredito que seja por conta de estresse. Porque nos exames, todos bons. Ou então vai ser ou estresse ou algum produto que eu uso que não esteja compatível, sabe? Com o meu cabelo, com a química, alguma coisa, sabe? Ela nem falou nada de química. Nem falou nada de química. Porque o meu fio, ele tá caindo de dentro mesmo, sabe? Tá caindo da raiz. Então, ela não sabe, né, me dizer. Aí eu vou fazer o uso do minoxidil por 90 dias. E aí depois eu tenho esse retorno com ela, né? Pra saber o que tá me causando esta queda. E é isso, gente. Não mais, né? Só isso mesmo. Eu só queria estar falando pra vocês o que tá acontecendo. E falar, né, sobre a consulta com o dermatologista mesmo, que é bem interessante. Quando a gente percebe que a situação a gente não consegue mesmo resolver, não consegue lidar com a situação, que chegou ao limite, é bom a gente realmente procurar um profissional. Por mais que a consulta seja um pouquinho elevado o valor, gente, mas é bom. Não adianta você estar fazendo misturinhas, não adianta você estar comprando produtos caros, porque no meu caso eu estava comprando produtos caríssimos, não sabia mais o que estava fazendo. E às vezes o problema tá na gente, sabe? Nessa questão de, às vezes a gente está doente, alguma coisa assim, alguma coisa tá errado, ferro, ferritina, vitamina, alguma coisa, sabe? Porque quando você usa o shampoo correto, hidratação correta, continua caindo, alguma coisa pode estar acontecendo por dentro, em vocês, sabe? Às vezes até o psicológico, né, causa esta queda de cabelo, porque no meu caso provavelmente é isso, gente, é o psicológico, porque trabalho, estudo, casa, tudo isso, então tipo, meio que afeta muito a gente. Então, como ele resolveu cair, meu cabelo ele resolveu cair, já tem muito tempo, mas caiu mais durante uns 3 meses pra cá, então bem provável que seja algo emocional, psicológico, algo assim do tipo, sabe? Então por isso que eu aconselho a vocês, antes de estar comprando essas coisas assim, que às vezes nem vai resolver, às vezes o problema não tá nem no que você tá usando, é interessante você procurar um profissional mesmo, né, para resolver esse seu problema, assim como o meu, né, o meu é queda capilar, né? Eu não fui nem pela questão da acne, gente, não foi nem pela questão da acne mesmo, foi mais pela queda capilar e pelas manchinhas que estavam surgindo aqui na minha mão, né, que era causadas por algum produto, né, algum produto de limpeza, né, que esses dias eu até parei mais de estar usando muitos produtos, sabe, para estar fazendo limpeza, porque realmente, gente, eu percebi que depois que eu parei, nossa, tem um mês, né, que eu fiz a consulta, então de lá pra cá eu parei com todos esses produtos, assim, era mais meu esposo mesmo que estava fazendo as coisas aqui em casa, essas coisas de limpeza, e aí eu parei porque eu vi que essa situação não estava legal pra mim. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair do vídeo, vai deixando um comentário, deixe o seu like, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aí também, que eu posso estar tirando alguma dúvida de vocês. Se vocês querem saber, né, como é que está sendo o meu uso com a Zelã, minha experiência, né, já tem quase um mês que eu estou usando, né, mas eu acredito que um mês não resolva, né, porque é pouco tempo, gente. A gente tem que botar isso na cabeça, que 3 meses é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, sabe? Então você tem que estar fazendo a rotina de skincare muito perfeitinha, muito certinha, mas só um mês não vê resultado, gente. Não vê resultado, tá? E é isso, gente. Um beijo.